Boticário. A adrenalina está no ar. Vamos juntos nessa paixão. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Boticário. Meu nome é Renan e eu estou aqui com os meus amigos Lele, Tiagão e Emanuel para mais um bate-papo para falar sobre a Copa América e Eurocopa. Já temos os campeões da Copa América, temos o campeão da Eurocopa, a Argentina representando aqui o nosso lado sul-americano e a Espanha representando o lado da Europa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiagão. E eu queria perguntar para você a respeito do que você achou dessas competições aí simultâneas da Copa América e Eurocopa. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não se esqueçam de se inscrever, dar like, compartilhar com os amigos. Bom, dia diferente, né, dia especial, sem rodadas aqui no nosso futebol brasileiro, mas com dois clássicos, né, duas grandes equipes, tanto no cenário do futebol europeu, tanto no cenário do futebol sul-americano, né? E aí a gente tem um retrato diferente dos campeonatos, muito porque a Eurocopa mostrou um nível absurdo de tática e de equipes que com pouco nome, mas que mostravam um futebol interessante, conseguiam ter competitividade dentro do cenário, mesmo diante das grandes seleções, dos grandes jogadores. E aqui, dentro do cenário sul-americano, deu, querendo ou não, a lógica. É óbvio que nós, brasileiros, talvez esperássemos que o Brasil, no mínimo, chegasse a uma semifinal. Inclusive, se eu não me engano, a gente comentou isso nos nossos episódios, enfim, até onde era o mínimo da seleção chegar. E eu esperava muito a semifinal, no mínimo. Só que o que aconteceu foi que se classificamos em segundo e aí tivemos que pegar uma outra grande seleção, que foi o Uruguai. Em jogo em si, eu acho que a final da Copa América rendeu mais do que a final da Eurocopa. Mas em relação a todo o torneio, de organização dentro e fora de campo, mostra que sim, estamos atrás dos europeus, mesmo que o título sul-americano esteja conosco no sentido da Copa do Mundo. E aí, a fala do Mbappé, ela foi interpretada de uma forma pejorativa e até talvez um pouco infantil por grande parte, mas eu entendi um pouco do que ele quis dizer, embora diria com outras palavras o que ele tentou dizer para o mundo. Que a França é uma grande seleção, chegou a 2 finais de Copa do Mundo, a gente não pode esquecer que foi uma excelente final. De todas as que eu assisti, no qual eu estive vivo e presente, mesmo com pouca idade, foi assim a melhor final disparada. Não sei se o melhor jogo de Copa do Mundo, porque, por exemplo, a Argentina e França, para mim, foi um jogaço, assim, ó, em 2018, que, nossa, de lembrar, me dá vontade de voltar naquele dia. E deve, obviamente, ter tido outros jogos também tão interessantes quanto, enfim, desde 2002 para cá, que eu acompanho a Copa do Mundo. 2002, obviamente, com um pouco menos de recordação pela minha idade. Mas ele quis dizer que, sim, a Europa está num cenário de competição, né, de nível de seleções maior do que a nossa. Então, antigamente a gente falava assim, mas, enfrentar a Albânia nas eliminatórias, enfrentar uma Romênia, enfrentar uma Áustria, a Argentina, a Colômbia, o Uruguai, o Brasil, com o time B, com jogadores só jogando dentro do seu país, poderia passar. E isso ficou lá em 2002, isso ficou lá em 2006, isso ficou lá em 2010. Mas eu acredito que o futebol de 2018 para cá, desse ciclo da Copa do Mundo e das eliminatórias, até a própria Itália, né, que até então estava com o posto de campeã europeia e não foi para as últimas 2 Copas, demonstram o quanto evoluiu o futebol europeu em relação à tática, mostrando o que é hoje em dia o futebol global e o quanto aqui o nosso cenário sul-americano ficou preso no tempo nesse quesito. E aí, o Lele até comentou em relação ao campo, isso não é justificativa para um futebol praticado de forma inferior em relação à Europa. Mas eu coloco sim na balança porque eu vou colocar esse adendo em relação a isso. Eu acho que não seria muito diferente, a Europa estaria sim à frente, mas eu acho que para a gente, telespectador,
no primeiro jogo, para mim não fez tanta diferença, no segundo. Agora no terceiro eu comecei a ficar muito irritado, porque era uma falta ali no meio do campo. Era uma falta super cabível para qualquer jogador com qualidade razoável jogar dentro da área. E a gente sabe que não é assim que funciona no futebol, num contexto global. Seja aqui dentro da nossa casa, aqui no Brasil, seja no nosso continente da América do Sul, seja na Europa. Então, querendo ou não, sim, é uma questão diferente. Para mim, a dimensão do campo faz mais diferença do que jogar com grama meia sintética ou 100% sintético e tudo mais. A questão de espaçamento dos jogadores, ainda mais aqui o futebol sul-americano, com menos tática e mais a individualidade, que sempre foi o forte da América do Sul. Nós somos jogadores, nós somos países exportadores de jogador, não o contrário. Por exemplo, tem sim ingleses, franceses, espanhóis, mas eles ficam, obviamente, por conta da moeda, por conta da cultura. Obviamente que eles jogam por conta da língua também. Eles jogam sim, obviamente, nos seus centros, nos grandes centros da Europa. Mas eu consigo entender a fala do Mbappé, mas falaria de uma outra forma para tentar expressar o que ele quis dizer. Mas, de qualquer forma, a seleção da Colômbia mostrou para mim que foi, talvez, na minha visão, a seleção que mais brilhou os olhos, que jogou de uma forma igual a da Espanha, vamos dizer assim. A Argentina jogou como a França deveria ter jogado, no sentido de camisa, respeito. Inclusive as duas fizeram a última Copa do Mundo e conseguiu chegar lá com um grande jogador, com o seu camisa 10. A França não conseguiu esse feito. A Inglaterra passou na Bacia das Almas, porque não fez uma grande Eurocopa, não demonstrou ser um time tão competitivo, só que tem grandes estrelas, tem grandes jogadores e conseguiu sim chegar a uma final. E a Espanha é a menina dos olhos de ouro aí que a gente tem para esse próximo ciclo. Tantos jogadores jovens que vão amadurecer nesse 1 ano e pouquinho para poder chegar na Copa de 2026 muito bem. Então, tem que tomar cuidado com a Espanha. Bom dia, boa tarde e boa noite, Emanuel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olha, eu tinha falado para vocês aqui fora do ar. Gostei muito mais, é claro, da Eurocopa. O nível é absurdamente superior e gostei do jogo da final da Copa América. Foi um bom jogo, muito bom jogo. E eu vi a Espanha, eu falar, da Espanha com sérios candidatos. A Espanha vai ser difícil ser batida. Eu vou falar para vocês, não sei se todos concordam. A Espanha, para mim, é um time bem montado, bem treinado. Para mim, a Espanha não tem a melhor defesa da Europa, não tem o melhor meio de campo da Europa e nem tem o melhor ataque da Europa. Mas ninguém tem um time redondo igual dele. Isso aí ninguém tem. E aqui na Copa América, eu tinha também falado que a Colômbia, que eu apostaria na Colômbia se ela jogasse, jogando, mas tinha o que ela vinha jogando. Só que o que acontece? Por incrível que pareça, a saída do Messi, a Argentina, ela estava melhor no jogo. A Argentina passou já estava melhor com a saída do Messi, ela perdeu em habilidade, mas ganhou em pegada. E a Colômbia, ela foi caindo de rendimento, não sei por questões físicas. Aí ele foi tomando conta do jogo e deixar a Argentina, o Uruguai tomar conta do jogo, já era. Verdade. Bom dia, boa tarde e boa noite, meu amigo Lelê. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Também bom dia, boa tarde, boa noite a você, Renan, a Emanuel, ao Tiagão e a todos nossos outros companheiros aqui de podcast. Enfim, foram duas competições que deixou claro a disparidade técnica. Por mais que a Argentina seja a atual campeã do mundo, tá claro que o futebol da América do Sul, se ele quiser ter pelo menos 2 representantes em uma semifinal, ou até mesmo 3 representantes, enfim, em umas quartas de Copa do Mundo, vai ter que ter algo diferente nesse processo de 2 anos até 2026, porque ficou claro que os jogos com menos intensidade, tá certo, e também com a redução de 6 metros do campo, consequentemente modifica muito a maneira como o jogo pode se estabelecer e ser potencializado, mas também não podemos pegar isso de gancho, de muleta para tudo. Também teve ali certa culpa
das equipes que participaram. Tivemos ideias legais nessa Copa América. Néstor Lorenzo, bom trabalho. O Bielsa voltando a estar no mais alto ali do seu patamar em seleções, algo que aconteceu no início desse século, mas ao longo ali dos anos ficou um pouco adormecido por trabalhos em equipes menores no futebol europeu. Só que agora com o Uruguai que é líder das eliminatórias, tivemos o Uruguai interessante, tivemos ali o Panamá sendo uma sensação, chegando na fase mata-mata, tirando os Estados Unidos. Enfim, tivemos coisas interessantes nessa Copa América, mas ao mesmo tempo o nível do jogo deixou a desejar e muito. Só que tivemos pelo menos uma final agradável, uma final intensa, uma final que tira também um pouco dessa imagem de muitos jogos ruins. Até o jogo de terceiro lugar foi muito interessante entre Uruguai 2 e Canadá 2. Então, esses últimos 2 jogos da Copa América deixaram uma imagem melhor do que ela propriamente proporcionou durante todo o seu andamento. Só que aí a Eurocopa, para mim, deixa claro que, mais uma vez, mesmo com a Argentina tendo essa chancela de atual campeã, a Euro me traz a sensação de que a tendência é, novamente, termos 3 europeus, no mínimo, em uma semifinal de Copa do Mundo, e aí vamos ver quem vai ser o intruso. Se vai ser um africano, se vai ser um sul-americano, ou, quem sabe, naquelas situações que só o futebol pode proporcionar, um asiático, porque o nível da Eurocopa é muito diferente. E aí eu vou sempre pautar pelo nível tático, porque tecnicamente o futebol sul-americano não deixa a desejar com o futebol europeu. Não, é só vermos nome a nome. O Uruguai tem jogador do Real Madrid, o futebol colombiano tem jogadores presentes em Premier League, La Liga, Serie A Team. No Brasil nem se fala, com muitos jogadores na Premier League também, em Real Madrid e em outros centros, como propriamente também o futebol italiano e tudo mais. Só que taticamente é diferente, é um jogo mais intenso, é um jogo mais agradável de se ver, e a final não deixou tanta essa sensação, mas as semis e as quartas principalmente mostraram, pelo menos para mim, que a Euro tende a ser uma referência para o que poderemos ver em 2026. E assim é Brasil, é Uruguai, é os outros continentes aí e outros países, consequentemente, vão ter que fazer algo diferente, porque a expectativa, Renan, é de uma Copa do Mundo, mais uma vez, condicionada por seleções do velho continente, pelo que vimos nessa Eurocopa e, de forma paralela à Copa América. Agora, para a gente relembrar um pouco, eu queria fazer uma retrospectiva aqui do nosso podcast. Eu lembro que nós tivemos 2 enquetes no início. Tivemos a enquete da Copa América e a enquete da Eurocopa, para saber quais seriam as seleções favoritas. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou trazer aqui para vocês. Na enquete da Eurocopa, nós sinalizávamos que a Espanha estava ali praticamente como uma terceira favorita, bem distante. A gente colocou ali França, Alemanha e Espanha praticamente correndo por fora. E na Copa América, a gente colocava aqui que Brasil ou Uruguai iria chegar na final contra a Argentina, já era soberana na final para todos nós, porém a gente não citava, achava que a Colômbia iria correr por fora, mas assim, bem discretamente não foi o que aconteceu. Queria saber de você, Manuel, o que aconteceu aí com essa Espanha que chega ao título e como foi esse desenvolvimento aí para a Colômbia chegar até essa final, deixando o Brasil e o Uruguai para trás? Olha, eu vou fazer meu comentário baseado até nas duas, tanto na Espanha quanto na Colômbia. A gente tinha um pensamento. Quando começa a competição, esse pensamento nosso tende a mudar, Foi o que Espanha e Colômbia mostraram. Eles mostraram um futebol que, pelo menos eu, tirei eles de surpresa para candidatos ao título. Os dois mostraram um excelente futebol. A Espanha é muito bom time. Não tem... Dificilmente... Agora vão ter que brigar muito para tirar a Espanha desse patamar. Os times vão ter que... Lá na Europa vão ter que crescer taticamente para poder desbancá-la. E a Colômbia já vem evoluindo há bastante tempo. Até nas divisões de base. Você pega competições de divisão de base, a Colômbia está sempre lá.
Falando mais precisamente da seleção espanhola, já há algum tempo, as Euros vão deixando claro que tecnicamente o futebol ele está em segundo plano, que a questão tática está acima e os 3 últimos campeões para mim deixam claro isso. Em 2016 se tinha muito mais expectativa da França, jogava em casa e tudo mais. Portugal é campeã e Portugal tinha um time que, na minha opinião, não era nem de longe a melhor geração possível de Portugal. Inclusive Portugal de 2024, tecnicamente falando, é muito acima de 2016. Mas o que acontece? O Fernando Santos consegue reunir jogadores com entrosamento um pouco mais fortes, jogadores que inclusive em Porto, em Benfica, e tentando acrescentar o talento de Bernardo Silva, o talento do Cristiano Ronaldo, e isso coincidiu com uma campanha instável, mas que a gente sabe, equipes bem treinadas, equipes bem estabelecidas, se coincidir também com seleções de um nível próximo ou até pior, você pode ter sucesso. E Portugal teve isso. Portugal teve ali um chaveamento mais tranquilo e aí chega na final e vence a França. Em 2021, idem. A Itália chega como um patinho feio. Não foi para a última Copa em 18. A Itália na Euro vai ser um coadjuvante. A Itália é campeã. Roberto Mancini conseguiu reunir jogadores que jogavam no futebol italiano, porque a gente sabe o quanto a Itália vem tendo uma safra com problemas. Agora se aparenta poder globalizar mais. É tanto que se pegarmos a Itália de 2010, 2006, 2014, enfim, as seleções que foram para as últimas Copas, é 95% que joga na Itália. E isso facilita questões de entrosamento, questões de você reunir ali talentos que já se conhecem, seja por jogar na mesma liga ou por jogar no mesmo clube. E a Itália faz uma campanha espetacular, com resultados espetaculares, principalmente um duelo contra a Espanha na semifinal, que para mim até a Espanha jogou melhor, só que a Itália, resiliente, questões até históricas e culturais, chega ali nas penalidades e tem no Jorginho, né, aquele famoso pênalti, que ele vai andando, leva nenhuma distância e consegue vencer o Unai Simon, garantindo a Itália na grande final e venceria em Wembley a anfitriã Inglaterra. E a Espanha é a mesma linha de raciocínio. A Espanha chega para a Euro como uma coadjuvante. E até em circunstâncias parecidas com a Itália. A Itália havia feito uma mudança próxima ali da competição de técnico, que foi o Roberto Mancini. E aí temos o De La Fuente, que foi o treinador, inclusive, das últimas Olimpíadas. Uma Espanha que, inclusive, chega nessa final com 6 jogadores que enfrentaram o Brasil. E aí que tá. É aí que vemos a hipocrisia da imprensa brasileira. Quando o Brasil ganhou em 2021 as Olimpíadas, ninguém elogiou. É obrigação. A Espanha tá com o time reserva, o time C, o time D. 6 jogadores daquela Espanha que perde pro Brasil na prorrogação, aquele golaço do Malcom, estava na final da Eurocopa. Zubimendi, o Unai Simon, o Cucurella, enfim, Pedri, que se machucou, mas fez parte daquela fase de grupos importante da Espanha. Então, o título da Espanha deixa cada vez mais claro que não adianta você reunir talentos. Você tem que fazer um bom time. Você tem que ter ali todo um condicionamento para que esses jogadores consigam defender e atacar de uma forma equilibrada e, através disso, também potencializar as individualidades. Algo que a Inglaterra não fez por longe. A Inglaterra chega na final por talento individual. Questões coletivas, a Inglaterra só demonstrou algo na semifinal. Fase de grupos, oitavas e quartas, foi na individualidade. E aí na semifinal deixou uma esperança para o torcedor inglês ou até mesmo para outros torcedores pelo mundo de que acho que dá. Eu acho que agora a Inglaterra realmente vai vencer um título porque contra a Holanda demonstrou um jogo coletivo muito forte. E aí novamente contra a Espanha não consegue. Teve uma estratégia clara de jogar reativa, mas mesmo quando você joga reativo você pode ter um jogo coletivo muito mais bem preparado e não demonstrou isso, mesmo tendo buscado o gol de empate na individualidade do Cole Palmer. Então assim, Renan, foi uma Espanha que me deixou claro de que, ainda mais em uma competição que só tem um mês de preparo, você tem que não só ficar visando aquele jogador mais habilidoso, aquele jogador mais talentoso, mas também tentar sincronizar isso com entrosamento.
jogadores da Real Sociedad, jogadores do Atlético Bilbao, jogadores que se conhecem. E isso faz total diferença. O Lenormand sabe o que o Zubimendi quer. E o Zubimendi sabe o que o Oyarzabal quer. E foi assim que saiu o gol do título, um dos gols mais importantes da história espanhola. Então, assim, é uma Espanha que temos que ter cautela, porque é uma seleção que é jovem, mas ao mesmo tempo tem essa margem para crescimento, só que foi nitidamente um time que deu certo para um mês de Eurocopa. Significa que vai dar certo na Copa do Mundo? Pode ser que sim, mas também pode ser que não, porque a gente sabe que tecnicamente não é a melhor seleção do mundo. E a gente sabe que se uma França se conseguir se estabelecer taticamente melhor, ter mais ideias e mais variações, com entrosamento mais apurado de determinadas peças, a França ganha da Espanha. O problema é, a França não demonstrou isso contra a Espanha. Então, assim, tem outras seleções que têm uma margem de crescimento clara. Inglaterra, total, mesmo tendo chegado na final, pode jogar muito mais e se conseguir estabelecer isso, pode superar a Espanha. França, idem, enfim, entre outras. Até Portugal também pode entrar nesse paralelo, mas me chama muita atenção o quanto a Eurocopa, até mais que a Copa do Mundo, ela vem deixando claro uma ideia no futebol. Ataque com os 11 e defenda com os 11. Se você não fizer isso, você não vai ser campeão. E a Argentina também fez isso em 2022 e a França fez isso em 2018. Então as últimas 3 Euros e mais precisamente as últimas 2 Copas do Mundo está deixando claro qual é o caminho do sucesso. E aí, para encerrar, um paralelo à seleção brasileira. Qual foi a última vez que a seleção brasileira atacava com os 11 e defendia com os 11? Há muito tempo. E é por essas e outras que nem sequer em uma semifinal de Copa América chega, o que dirá em uma semifinal de Copa do Mundo. A Espanha, ela se provou ser a favorita. Eu acho que no último podcast que eu acabei participando aqui até falei isso, porque assim, no papel, por esse ciclo de Eurocopa, eu ainda vi uma França mais forte. Os jogadores da França são bons jogadores e todo esse trabalho de tanto tempo que o Deschamps está à frente é uma coisa que tem que se colocar à prova. Mas o ponto que o Lele observou é bem importante. Se a gente lembrar a Espanha de 2010 em relação ao entrosamento, metade do time era do Barcelona e metade era do time do Real Madrid. Basicamente falando, tinha uma posição ou outra, mas todos jogavam no futebol espanhol, então contra os mesmos adversários e contra si também nos embates. Se a gente pensar em 2014, a base da seleção alemã era a base do Bayern de Munique também. Então era uma seleção entrosada e entrou como uma das favoritas e conseguiu se provar nesse seu favoritismo. A França, quando ela foi campeã em 2018, por mais que não tinha um time francês que tivesse a base, eram tantos bons jogadores e esse trabalho do Deschamps foi muito bem feito durante o seu ciclo que conseguiu ser campeã. Em 2022, eu acho que a Argentina teve toda essa mística, enfim, de talvez poder ser a última Copa do Mundo do Messi e, obviamente, com jogadores individuais, incluindo ele mesmo, mas também o Lautaro, o Depou, que faz uma questão fantástica em relação, taticamente dizendo, nessa seleção. Então, o entrosamento, ele faz parte. E aí, quando a gente vê a questão da Colômbia, de ter jogadores espaçados, mas um trabalho muito bem feito, de, no mínimo, se concentrar, não enfocar no potencial individual dos atletas que acabam chegando, mas focar, sim, no entrosamento, por mais que o tempo é curto de preparação, dá bom resultado. Né? Ele tende a estar mais próximo. Um bom resultado não precisa ser título, porque a gente está falando de uma Colômbia vice-campeã, mas com um saldo assim enorme. A Colômbia vem muito forte para as eliminatórias, embora com essa quantidade nova de seleções na Copa do Mundo, tanta seleção que se classifica, né, para poder disputar a Copa do Mundo. Então, a questão das eliminatórias deu uma leveza, né, para as grandes seleções de não ter aquela mística de talvez ficar fora, principalmente aqui no nosso continente. Mas a Espanha, ela vai provavelmente chegar mais forte do que ela está hoje, em relação à campeã da Eurocopa.
A França, se fizer um bom trabalho, principalmente ofensivamente, que deixou a desejar demais. A França foi muito precária na sua parte ofensiva. Na parte defensiva, não. Foi uma seleção bem sólida. Então, o Deschamps, ele precisa ajustar essa parte do ataque. A questão da Argentina, eu já não consigo colocar, mesmo ela sendo campeã da Copa América, eu imagino que ela vai chegar num ciclo de Copa do Mundo, obviamente pelo nome, se ainda tiver o Messi e tudo mais, mas provavelmente em questão de potencial, a seleção colombiana vai chegar à frente da Argentina para a próxima Copa do Mundo. Então hoje, né, que ainda está longe, ainda lesões podem acontecer, jogadores podem despontar e tudo mais, mas hoje eu coloco tranquilamente Espanha e França encabeçando a Europa, e a seleção que tem um potencial bom de jogo é a Colômbia aqui do nosso lado. Não tem tanta tradição, não tem, aquele grande jogador, mas é composto de bons jogadores e consegue fazer um misto ali. E aí, para finalizar, o que fica para mim, para você ver como que o Brasil tá muito complicado essa parte. Eu, assim, gosto da pessoa Dorival, gosto do técnico Dorival, mas ele tá cometendo muitos erros no começo de ciclo que eu nem sei se ele vai chegar para uma Copa do Mundo. Não tô dizendo que eu desligaria o Dorival, mas ele dizer que precisa poupar o Endrick, sendo que o Endrick, por mais que foi amistoso, foi um dos fatores do Brasil ter conseguido competir com essas grandes seleções, inclusive falando até da própria Espanha. E você vê o Yamal tão jovem, o Nico Williams tão jovem, podendo fazer grandes partidas. Até o Dani Olmo, que pode parecer que pelo físico ali não é tão jovem, mas é um jogador que está naquela fase madura, né, da carreira do atleta, né? 26 para 27 anos, enfim. Então eu consigo enxergar que, obviamente, a Europa está à frente da gente, e a Colômbia, assim, de potencial de jogo jogado, sem contar tradição, sem contar nada, é a seleção hoje, dia 15 de julho de 2024, que eu vejo com mais potencial para melhorar no ciclo. E o Brasil? Cara, o Brasil tem sempre o grande potencial, mas eu juro que para esse ciclo de Copa do Mundo eu vou ser muito hateado por aí, mas provavelmente eu não vou colocar o Brasil nem no top 5 quando a gente falar de ciclo de Copa do Mundo de 2026, porque o Brasil precisa progredir demais, Renan. E tem alguns fatores muito interessantes neste século que temos que destacar da Espanha. E aí eu até separei aqui alguns dados curiosos que exemplifica o porquê a Espanha, a partir, né, deste último domingo, é a maior campeã da Eurocopa de forma isolada, 4 títulos, acima da Alemanha, que agora, né, será ali a segunda colocada com 13, e aí tem, né, muitas outras com 2, um título, enfim. De 2002 para cá, e 2002 é um ano muito categórico, né, para o brasileiro, porque foi ali quando tivemos o título da Copa do Mundo lá em solo japonês / coreano. De 2002 para cá, ou a seleção espanhola ou os clubes espanhóis chegaram em 23 finais, sendo Copa do Mundo, Eurocopa, UEFA Europa League, Conference League ou Liga dos Campeões. 23 vezes. As 23 vezes os espanhóis venceram. Isso é muito, mas muito significativo. Quando o inglês enfrenta o espanhol, perde. Quando o italiano enfrenta o espanhol, perde. E aí não é só Real Madrid, né? Porque muitos dessas finais envolvem o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, o maior campeão da Liga dos Campeões, e tem todo esse status. Mas também envolve o Sevilha, envolve o Valência, envolve o Barcelona, Atlético de Madrid. Então, assim, o futebol espanhol, ele é muito subestimado dentro da Europa. Quando a gente sai do velho continente, aí é uma linha tênue. Muitos acreditam como o futebol muito forte, outros subestima, outros superestima. Então, fora da Europa, e qual é o meu parâmetro? Os jornais. Eu gosto muito de ler ali os principais portais dos principais países do futebol europeu, porque se a gente ficar só
consumindo conteúdos dos nossos portais brasileiros sobre o futebol europeu, a gente está lascado, porque o que se passa aqui é o mínimo do mínimo. Então, para você querer algo mais aprofundado, você tem que ir direto da fonte. La Gazzetta dello Sport na Itália, Bild lá na Alemanha, enfim, Mundo Deportivo na Espanha, Daily Mail, The Sun lá na Inglaterra, entre outros exemplos. E não se vence o futebol espanhol, é algo muito impressionante. 2008, 2012 venceram o Euro, 2010 Copa do Mundo, agora novamente uma Eurocopa, enfim. Então, assim, eu acho que precisa ser mais falado do futebol espanhol, porque muito se fala da Premier League, né? Muito se fala do futebol inglês, muito se acredita que a Premier League é o sonho de todo mundo quer jogar lá. Algumas pessoas colocam a Premier League até acima do que se joga na Liga dos Campeões, enfim. E há, para mim, nitidamente, algo muito superestimado nisso. A Premier League é espetacular, eu amo ver a Premier League. Até jogos entre Brentford e Aston Villa eu acho interessante. Só que temos que ter um teto nisso, porque o que se joga em La Liga também é muito interessante. A última temporada de La Liga foi uma temporada muito bacana e é pouco falado. E aí quando a Espanha vence, aí se fala, porque, né, o resultadismo acaba sendo a prioridade. Hoje se fala que a Real Sociedad é um celeiro de bons jogadores que estão no topo com esse título da Espanha. Mas até o início da Euro se contestava o Lenormand. Só que esquecem que o Lenormand foi um dos melhores zagueiros da fase de grupos da Liga dos Campeões. A Real Sociedad estava num grupo com a Inter de Milão e com o Benfica. E quem foi o líder? A Real Sociedad. Tá certo que a Real Sociedad não chegou nas quartas porque é o PSG, mas quem viu jogos entre Real Sociedad e PSG sabe que teve até uma influência da arbitragem no jogo de ida lá no Parque dos Príncipes, que aí para mim condiciona muito a classificação parisiense em solo basco. Mas assim, enfim, e além dessa estatística das 23 finais, que os espanhóis só vencem em território não só continental, mas mundial, né, envolvendo a Copa do Mundo de 2010, a Espanha nessa última Euro bateu o recorde de gols, né? Até então o recorde era da França em 2000, que era 13 gols em uma edição, e a Espanha chega a ser vencedora com 15 gols em uma edição. Tá certo que em 2000, quando a França fez 13 gols, era menos jogos, não tinha oitavas. Mas, de qualquer forma, a Espanha também batendo mais um recorde, né? Já é a maior campeã, e agora também é a que mais fez gols em uma edição. Ou seja, não tem como não ser diferente. Por mais que a Alemanha seja tetracampeã mundial, a Itália idem, o futebol espanhol ele precisa estar no patamar mais alto quando falamos do futebol europeu. E sempre a Alemanha e a Itália estão à frente. Hoje, eu já tenho as minhas dúvidas se a Espanha tem que ficar abaixo delas. É óbvio que a Alemanha acaba sendo a maior, né? Porque tem 4 mundiais e 3 euros. Mas estatísticas como essa, fazendo recortes, a Espanha, na minha opinião, precisa ser mais conceituada quando falamos do mais alto nível, tanto em uma reparação histórica quanto num contexto mais recente, Renan. Mas passando para o jogo de Espanha e Inglaterra, eu queria pedir para o Emanuel fazer um resumo. Como que você viu esse embate, esse duelo da final de Espanha contra a Inglaterra nesse dia 14 de julho? Olha, eu vi o embate, começou o jogo, rapaz, tem uns 20 minutos de jogo. Na hora que eu não estava prestando atenção no jogo, eu estava prestando atenção no tempo que a Espanha levava trocando passe. E quando a Inglaterra tomava a bola, não dava 2 toques, eles recuperavam. Esse era um dos pontos fortes da Espanha. Troca de passes, passe com infiltrações, deslocamentos constantes, e quando perde a bola, o outro time não consegue dar 2 toques. Isso aí desestimula qualquer time que vai enfrentar a Espanha. Eu vi a Inglaterra, até teve um momento lá que ela melhorou bastante, mas sabe você está vendo o jogo e fala assim, bom, esse time aqui, no caso a Espanha, só perde o jogo se o outro time fizer um milagre. Foi isso que eu vi da partida. Foi domínio total da Espanha. A Espanha
não surpreendendo a gente, dominou todas as questões ofensivas, né? A Inglaterra um pouco mais de forma reativa ali, a Espanha tentando propor o jogo, aquela forma de posse de bola que a gente já conhece da Espanha, mas uma Espanha mais vertical do que a Espanha que foi bicampeã da Eurocopa e campeã da Copa do Mundo de 2010. Em questão de desempenho individual, realmente o Bellingham até tentou, né? O Phil Foden tentou, o Saka também, o Harry Kane, enfim, se esforçou, mas não conseguiu na individualidade superar esse coletivo e também as peças principais da Espanha, né? Mesmo com toda a questão envolvendo de jogadores jovens, está disputando, enfim, uma final e tudo mais, e olha que a Espanha estava sem o Pedri, né, machucado ali por conta daquele choque contra o Kroos, né, aquele jogo que a Alemanha inclusive bateu bastante ali na Espanha na questão física. Então não foi um jogo de um time só, a Inglaterra até tentou, mas a Espanha ela foi superior, e a forma com que a Espanha chega aos seus gols demonstra que é totalmente realmente coletivo, embora que tem a questão individual ali, principalmente, né, do Yamal junto com o Williams, mas o último gol demonstra, né, você vê, perto de chegar aos 90 minutos, aos 41 ali, e ainda assim trocando passes, fazendo infiltração, enfim, rompendo a última linha de zaga ali da Inglaterra, um gol de pé em pé que acabou acontecendo. Então eu consigo resumir o jogo de uma forma que o time que jogou melhor, o time que melhor teve as estatísticas, mais chutes ao gol, posse de bola nem se fala, precisão de passe. Você olha, a Inglaterra trocou bem menos passes, e nos passes que trocou, errou bem mais. E teve que fazer faltas um pouco mais táticas, né, o que levou mais cartões amarelos, e o escanteio ele também demonstra, de uma certa forma, essa questão que eu falei da Espanha vertical, porque se fosse uma posse de bola, de ficar apenas trocando passes e aí tentando infiltrar somente pelo miolo, que não é o caso da Espanha, porque conta com a genialidade do Yamal e o Nico Williams pelas pontas, demonstra que a Espanha realmente foi superior e mereceu vencer essa Eurocopa, Renan. Foi um duelo tático muito interessante, tanto pelo De La Fuente quanto pelo Southgate, mas aí, né, vou tentar resumir o porquê, na minha ótica, tivemos a vitória espanhola e não a vitória inglesa, dentro do que os técnicos estabeleceram em suas estratégias. A Espanha veio no seu tradicional 4-3-3, e aí, com a campanha que executou até essa grande decisão, não teria por que mudar. Só que a Inglaterra ela modifica um pouco a sua maneira de jogo. A Inglaterra ela vinha nos últimos duelos com 3 zagueiros, 2 alas, e aí através disso alguns mecanismos para que você conseguisse ter um jogo ofensivo mais apropriado, principalmente com o Foden mais livre, não tendo uma posição fixa, e aí você tentando aproveitar o Saka pelo lado direito, o Trippier pelo lado esquerdo, o Bellingham ali como um segundo atacante e o Kane na referência, além, né, de toda aquela intensidade e sustentação no meio campo do Kobbie Mainoo e do Declan Rice, né? Inclusive, uma outra estatística interessante dessa final, pela primeira vez na história tivemos 2 adolescentes, né, entre aspas, estando numa final como titulares, né? O Mainoo, 19 anos, e o Yamal, 17. Anteriormente, apenas jogadores ali acima dos 20 anos, né, haviam entrado em jogos de finais de Euro como titulares, mas pela primeira vez aí 2 jogadores abaixo dos 20 anos. Isso explica também muito, né, o quanto hoje está muito mais precoce, né, um jogador nessa faixa etária ser importante, seja para uma seleção ou para um clube. E aí, com essa modificação tática da Inglaterra, a Inglaterra ela não só alterna esse 3-4-3/3-5-2 para o seu 4-2-3-1, que foi o sistema mais utilizado pelo Southgate, não só nesse ciclo de Euro, mas também nas últimas competições, seja a Copa do Mundo ou a última Eurocopa, que a Inglaterra também foi vice. E aí que entra o ponto
de você ter que executar uma estratégia, mas ter peças para isso. A Inglaterra não fez questão de ter a bola. Isso era natural. As equipes contra a Espanha fizeram isso. A França fez isso, a Alemanha em alguns momentos fez isso, enfim, normal. A Geórgia talvez seja o melhor exemplo que tenha feito isso. Só que, para você jogar de forma reativa, você precisa ter válvulas de escape. E o que é válvula de escape? Jogadores velozes para que ataque a profundidade cedida pelo adversário. A Inglaterra não fez isso, porque a Inglaterra tinha o Bellingham pelo lado esquerdo e o Saka pelo lado direito. O Saka, tudo bem, é um jogador rápido, um dos melhores pontas hoje no futebol mundial. Só que do outro lado o Bellingham não tem, por questões físicas e de característica, não tem esse jogo intenso, rápido. E isso prejudicou muito a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha um certo espaço pelo lado esquerdo, que poderia ser melhor aproveitado por um outro atleta, mas aí por questões do Southgate, o Bellingham ficou por ali e o Carvajal, né, para mim, disparado o melhor lateral direito dessa última temporada e também da Euro, acabou tranquilamente não tendo problemas. E do outro lado, também tínhamos um Phil Foden que poderia render mais ofensivamente, só que ele ficou marcando exclusivamente o Rodri. E a gente sabe, o jogo da Espanha passa pelo Rodri. Se o Rodri estiver mal, a Espanha vai estar mal. Se o Rodri estiver bem, a Espanha vai estar bem. É tanto que ele acaba sendo o melhor jogador da Euro e tudo mais. Eu, né, teria votado no Yamal, mas aí, né, acaba sendo aí a UEFA com seus critérios e não acho nenhum absurdo. E aí, com o Phil Foden ali marcando o Rodri, tivemos uma Espanha com dificuldades, mas com posse e não sofrendo muito, com o Unai Simón fazendo defesas tranquilas enquanto o Pickford aparecia mais. A questão foi o segundo tempo. O segundo tempo, o Southgate libera um pouco mais a Inglaterra. A Inglaterra fica com um pouco mais de liberdade para o Rice e o Mainu atacarem mais, terem mais posse e fazer com que Saka, Foden, Bellingham municiasse mais o Kane e, consequentemente, ter mais finalizações. E aí é o espaço cedido já com 2 minutos para o gol do Nick Williams. Só que um dos principais problemas do Southgate nessa Eurocopa foi a não utilização do Palmer. O Palmer não ter jogado pelo menos 200 minutos nessa Euro é algo inacreditável. E assim, o Palmer simplesmente foi não só um dos grandes destaques da última Premier League, mas o Palmer demonstrou para todos que, independente do esquema, independente do momento, ele é um jogador especial. Quem acompanhou o Chelsea na última temporada sabe qual foi a bagunça que foi. O Chelsea, por mais que tenha voltado a uma competição europeia, o Chelsea sofreu goleadas para rivais, sofreu goleadas de equipes menores, só que com o Palmer muito bem, independente da estratégia, conseguiu ter um segundo turno mais digno da história do Chelsea e acabou ali voltando a minimamente estar em uma competição da UEFA. E o Palmer muda e modifica a maneira de ataque da equipe da Inglaterra, porque o Palmer tem muito repertório. Ele pode ser um meia de articulação e um meia de finalização, ou seja, ele deixa o adversário com receios. Será que ele vai fazer o que agora? E aí nessa ele encontra o gol. Só que aí tem um outro problema, que é a Inglaterra, quando faz o gol, ela fica naquele meio termo. Qual vai ser a minha postura agora? Eu vou atacar ou eu vou defender? E aí nesse meio termo a Espanha cresce de novo no jogo. E aí através da jogada basca, né, com o Zubimendi participando e também com o Oyarzabal finalizando, a Espanha vence. Inclusive, né, eu citei o Cole Palmer e citei o Chelsea. O Chelsea é disparado o clube que mais teve jogadores fazendo gols em finais de Euro, né? Mata e o Fernando Torres haviam feito em 2012, ambos jogadores dos Blues, e agora o Cole Palmer. Então, né, o Chelsea aí é um celeiro de jogadores que marcam em finais. Então assim, Renan, foi uma partida tática bem interessante, só que o Southgate quis executar uma estratégia sem as peças para isso, tendo no banco. E enquanto o De La Fuente foi mais convicto, mais simples, alterações 6 por meia dúzia, mantendo ali a sua ideia inicial, não só do jogo, mas também desta Euro, e foi feliz ali com o Oyarzabal sendo um herói. Aqueles heróis improváveis, né? Jogador muito criticado, para muitos nem deveria ser convocado, e no fim das contas marcou um dos gols mais importantes da história do futebol espanhol. Só pegando um gancho aí no que o Leandro falou, que a Inglaterra não conseguia fazer seu
botar em prática o contra-ataque, mas eu estou complementando que eu não acho que foi por incompetência nem do Bellingham nem do Saka, mas sim pela forte marcação da Espanha, que não tem como você realizar um contra-ataque que o outro time retoma a bola com 2 toques. Isso aí não tem como. Eu acho até que eles tentaram, mas não dava. Não dava. O forte da Espanha é isso. Argentina 1-0 contra a Colômbia, jogo pegadíssimo, né? Um jogo que foi bem pesado. Por vezes, por alguns momentos, eu achei que a Colômbia ia ganhar. Eu não sei se só foi achismo mesmo, ou eu estava torcendo para a Colômbia ganhar. Mas Luiz Dias, por um lado, e Rames também fazendo ótimos lançamentos para a área, e aquela bola na trave do atacante colombiano poderia ter mudado todo o jogo. O que você achou aí, Thiagão? Qual foi o teu resumo dessa partida? Olha, eu achei por um determinado tempo que essa partida ia ser definida também nos pênaltis, né? Porque, assim, a gente, para falar do jogo, a gente também precisa, querendo ou não, citar um pouco o que aconteceu no entorno, né? Teve todo aquele atraso por conta de toda a confusão ali em relação à organização, e isso é triste, é lastimável em pleno século de 2000 e... sabe, toda vez é a mesma coisa, sabe? Falar da organização, de que precisa ter cuidado com o torcedor, pra gente preservar o que é o futebol. E querendo ou não, isso impacta nos atletas, né? A gente precisa lembrar que tem toda uma preparação. Eles acordam, qual comida eles vão ingerir, enfim, toda a rotina, se tem treino ou não tem treino, é só uma palestra e tudo mais, o próprio aquecimento, enfim. Então todo esse atraso deixou a partida talvez um pouco até angustiante, pensando do lado dos jogadores. Depois que a bola rola, e aí tem a primeira bola, tem a primeira dividida, tem aquela primeira reclamação com o árbitro, isso daí já deixou o jogo quente e aí seguiu. Mas eu por algum momento achei que talvez a Colômbia realmente pudesse chegar de alguma forma a ser campeã, mas estava assim, esse jogo bem amarrado. Quando foi para a prorrogação, eu falei, nossa, tá com uma cara de pênaltis. Eu achei que talvez pudesse ir para os pênaltis. E aí eu falei, bom, será que o Dibu de novo vai ser aquele protagonista? Tem toda a questão também do próprio Messi ali, que saiu chorando. Enfim, como ficariam os jogadores da Argentina vendo ali, porque uma coisa é uma emoção e é natural de todo atleta. Eu, por exemplo, me emocionei muito com o Pepe e com o Cristiano Ronaldo, me emocionei demais no final ali da partida, eles trocando palavras, enfim, ambos com idades parecidas, viveram tantos ciclos juntos e estavam se encerrando, mas assim, o choro do Messi foi até um pouco assustador, porque parecia até que assim, era a última chance que ele tinha de ganhar algum título pela Argentina, e ele já tinha sido campeão do mundo e campeão da Copa América. Mas isso demonstra a vontade de querer vencer pelo seu país, isso é muito importante destacar. Então, eu acho que o jogo ele se encaminhou para algo de ser ou esse 1-0, né, que acabou acontecendo, ou os pênaltis. E aí os pênaltis, eu acho que a sorte, ela é um fator muito menor do que a preparação mental, acho que até do que a física, porque a questão mental de você olhar, de você mentalizar onde você vai bater, acho que é até mais importante. Eu me recordo também na questão das substituições, né, porque os times trocaram, enfim, tiveram que fazer as suas trocas, e isso era uma questão que poderia sim ter feito diferença, né? Por exemplo, a Argentina faz suas 2 últimas substituições depois de estar com 1-0, obviamente, e realmente ganhar tempo, né? Tanto é que, enfim, o Di Maria saiu também, é outro que provavelmente talvez fez a sua última partida, e a Colômbia trocando jogadores ali também, ali bastante no intervalo para começar, fez, enfim, colocou o Borja, colocou o Carrascal, enfim, colocou o Uribe, né? O Uribe, quem não conhece, se eu não me engano, o Uribe foi aquele que
realmente passou aqui no nosso futebol, salvo engano, a não sei que tenha outro, o Uribe, posso estar enganado, mas teve um Uribe que jogou pelo Flamengo, enfim, mas ele tava disputando, tava na Europa, né, esse Uribe que entrou agora, enfim, e aí eu falei, bom, talvez a Colômbia pode desempenhar nesses últimos 15 minutos com esses atletas, porque querendo ou não, faz diferença, fisicamente falando, por todo o cansaço da espera para a partida começar. E aí depois a partida começa, grau de intensidade altíssimo dos dois lados, duas seleções perigosas, com jogadores que podem fazer a diferença. E aí logo após vem a prorrogação, mais 15 minutos, e aí a Colômbia colocando esses jogadores fazendo as alterações, a gente falou, opa, pode ser que seja a última cartada, né? Para quem gosta de jogar futebol no videogame, às vezes você vai segurando onde dá e você fala assim, talvez vai ser. Mas o Lautaro, que é o artilheiro, né, da competição da Copa América, fez o que ele não fez naquele primeiro jogo contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo, no qual ele perdeu alguns gols, outros ele estava impedido, que o Messi colocou ele, e também teve uma redenção, querendo ou não, frente à sua seleção, né? Porque o Lautaro já foi criticado algumas vezes e acabou, enfim, fazendo o gol que deu o título à seleção argentina. O primeiro tempo, eu acho que a Colômbia foi bem melhor no jogo, mas aí a chance que tinha de se aproximar, chance de até de chegar na frente do goleiro para definir, aí faltou qualidade a alguns jogadores. E jogadores como o Luiz Dias, são jogadores de qualidade, ele não rendeu, ficou muito aberto na ponta e não conseguia. A Argentina fez uma marcação muito boa em cima dele. Acho que faltou ali, na verdade, jogadores mais técnicos, né? Que a Colômbia tem bastante, mas não dá para comparar a quantidade de jogadores que tem a Argentina. A Argentina equilibrou, pelo menos no segundo tempo, começou a dominar o jogo. Quando o Messi saiu, a Argentina já era melhor, só que, vai perder em qualidade, mas ganhou em intensidade. Chegou o segundo tempo da prorrogação, a Colômbia, no primeiro tempo da prorrogação, a Colômbia voltou a estar bem, viu? E no momento que eles levaram o gol, eles estavam bem, mas o que pesou também para a Colômbia foi contra a Colômbia. A Argentina tem mais banco, foi substituindo os jogadores que não deixavam o nível cair, ao contrário da Colômbia. Até o Otero, o nome dele, que entrou no lugar do Rames Rodrigues, ele entrou bem também, mas o Arias cresceu com a saída do Rames, porque acho que ele passou a jogar numa posição mais próxima da área, mas aí cansou também. E quem entrou não deu continuidade, não. E uma bola daquela ali pro Lautaro, dificilmente ele perde. Foi uma partida muito intensa e algo que não vimos com tanta frequência assim nessa Copa América, mas para mim 2 pontos me chamaram muita atenção. Primeiro foi o ótimo jogo da Colômbia. A Colômbia foi muito bem. A Colômbia fez uma partida digna do que ela própria apresentou durante todo o torneio. Um jogo muito intenso, um jogo em que o Scaloni teve que consertar ali taticamente o lado direito, porque o Arias fez uma partidaça, a Arias, jogador do Bahia, tendo total tranquilidade no mano a mano com o Tagliafico, sem nenhum jogador fazendo ali aquele corredor, tanto que ao longo da partida o Di Maria teve que cair por ali, porque era algo que, se a Argentina não consertasse com o jogo em andamento, a Colômbia iria encontrar o gol de alguma forma. Um Córdoba participando bastante, apesar, né, de, na minha opinião, até o Borja ser um jogador mais perigoso que o Córdoba, mas o Córdoba, no meu entendimento, fez, né, uma boa partida dentro do que poderia, porque também lidar contra Romero e Lisandro Martinez, que são bons zagueiros, e aí, né, pros torcedores brasileiros que criticam a Premier League, a Copa América foi vencida por um time que tem dois zagueiros que jogam na Premier League, né, enfim, né. Acaba que, né, quando é o Brasil não presta, né, mas quando é a do vizinho é sempre mais lindo, né? Martinez no Manchester United e Christian Romero no nosso querido Tottenham. E por conta disso o Córdoba teve dificuldades, mas, né, jogou uma bola na trave e tudo. Richard Rios, para mim, melhor meio-campista dessa Copa América, jogou demais. O passe do Richard Rios antes da Copa América era de 12 milhões de euros, agora é de 20 milhões de euros. Ou seja, a fase do Palmeiras é tão espetacular que até quando um jogador dele não joga pelo próprio clube,
valoriza e pode render ainda muitos milhões ao Palmeiras, lembrando que o Richard Rios foi contratado por um valor bem abaixo ali de 10 milhões de reais, vindo do Guarani, ou seja, imagina o lucro que pode ter o Leila Pereira juntamente, né, com o Palmeiras, através, né, de uma negociação que pode aí, né, entrar nos cofres alviverdes aí mais de 100 milhões de reais. E aí, um Rames Rodrigues também participativo, ou seja, era uma Colômbia melhor no jogo. Só que tem a questão física. A Colômbia se entregou 250% nessa Copa América. O jogo contra o Brasil foi absurdo. A Colômbia estava marcando pressão alta com os mesmos jogadores do primeiro minuto aos 80 minutos do segundo tempo, o tradicional ali, 35 minutos. Enfim, foi algo, quem viu, né, Brasil e Colômbia, até assustador o quanto a Colômbia se manteve fisicamente bem, e por isso que o Brasil, né, foi amassado, mas, né, por conta de muitos erros ali de finalizações, a Colômbia não venceu a partida. Só que ontem, né, na final, isso não acontece, porque a Colômbia cansa, e é natural isso. Por mais que muitos desses jogadores atuam na América do Sul, muitos também atuam no futebol europeu. E aí a gente está falando de um final de temporada, quando a questão física ela está em decadência e não em ascensão. Ao contrário do Richard Rios, está em ascensão, metade de temporada, por essas e outras que fez uma baita Copa América. Só que nomes como Lerma, por exemplo, que fez uma baita competição, sente, ou até mesmo como o próprio Luiz Dias. Enfim, e aí com o cansaço da Colômbia é o segundo ponto, que é o elenco da Argentina. A Argentina, ela tinha no banco de reservas muito mais opções do que a Colômbia. E isso em uma final, ainda mais agora com mais substituições, faz total diferença, né? Inclusive tivemos, né, esse paralelo de Copa América e Eurocopa, jogadores saindo do banco de reservas e decidindo. Isso vai ser tendência daqui para frente, com esse jogo mais físico, com o futebol pedindo cada vez mais intensidade. Sai lá no Olímpico de Berlim o Oyarzabal no banco e ele faz o gol. No caso, na Copa América, sai o Lautaro Martinez e faz ali o gol, com um ótimo passe, inclusive, do meio-campista Lo Celso. E aí, só para termos uma noção, o Scaloni tira do banco Nicolas Gonzalez, jogador da Fiorentina, bom jogador, ótima temporada, Fiorentina vice da Conference. O Molina, lateral direito titular do Atlético de Madrid. O Lautaro Martinez, que para mim, tranquilamente, está no top 5 atacantes do futebol mundial, pegando de parâmetro a última temporada. O que o Lautaro fez no campeonato ali era absurdo, né? Se fosse um outro jogador com mais mídia, seria muito mais condecorado, mas como o Lautaro tem uma certa perseguição por conta dos seus desempenhos, por conta do seu desempenho na seleção, né? No caso dele, sempre é o famoso. O Lautaro foi bem, mas sempre tem, né, aquela palavra de transição contrária. Agora talvez seja menor. Entra o Lo Celso, jogador do Tottenham. Paredes, jogador da Roma, mas com passagens no PSG, na Juventus. E também o Otamendi, um jogador, né, do Benfica e tudo mais. E do outro lado, entrou Kevin Castanho, Borré, Quinteiro, Carrascal, Uribe, Borja. A coincidência de ambos, todos jogam no futebol sul-americano. Todos estão aqui enquadrados, né, no continente. E aí eu não quero ficar nivelando e pesando que o futebol europeu é acima do futebol sul-americano. Mas a gente sabe que nessas horas sempre prevalece quem joga no velho continente. Sempre prevalece quem está lá e não quem está aqui. Na hora do vamos ver, na hora que as coisas apertam, a gente sempre percebe que quem está lá está um pouco à frente de quem está aqui. Isso ficou nítido. O banco de reservas da Argentina faz a Argentina ser campeã. E aí tem o mérito do Scaloni, mas também tem méritos dessa safra hermana ser muito, mas muito talentosa em todos os setores. Foi uma Argentina que não dependeu do Messi para ser campeão. Inclusive, ainda há essa narrativa para mim que até incomoda, de que a Argentina depende do Messi. A Argentina não depende do Messi há algum tempo. O Messi é apenas mais um jogador nessa Argentina. Parece até uma força de expressão, mas não é. Quem viu a Argentina nessa Copa América, o Messi jogou mal. O Messi fez no máximo ali 20 a 30 minutos de alto nível. O Messi ele foi ali um jogador que ajudou a equipe e não o cara que fez tudo
com assistências, com gols. Tanto que é só ver as estatísticas do Messi na Copa América. Quantas assistências ele deu e quantos gols ele fez. Então, assim, é uma Argentina muito coletiva. Para mim, é a seleção sul-americana mais europeia dos últimos tempos, e por essas e outras que acabou vencendo uma Copa do Mundo, eliminando Croácia, vencendo a França, entre outros exemplos, e até mesmo eliminando a boa seleção holandesa do Van Gaal. Então, assim, Renan, foi uma Argentina que venceu, méritos também para Lautaro Martínez, enfim, méritos para Scaloni, que mais uma vez montou ótimas estratégias durante o jogo, mesmo com a Argentina em alguns momentos mal. Também temos que parabenizar a Colômbia pela grande Copa América que fez, só que é impressionante o quanto o banco de reservas da Argentina engoliu o banco de reservas da Colômbia. E aí, os pontos que mais me chamaram a atenção nessa final foi o quanto o Néstor Lorenzo foi muito bem com a Colômbia, enquanto a Colômbia teve perna. Quando fisicamente o time morreu, o Néstor Lorenzo teve que precisar do banco de reservas. E aí no banco de reservas ele teve esse choque de realidade, do quanto a seleção colombiana fez uma grande Copa América muito por conta da saúde física dos seus titulares. E aí o outro ponto o elenco argentino é bizarro. Pouco se fala, né? Porque a seleção argentina ainda é muito presa ao fator Lionel Messi. E aí, estamos falando de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Então, é natural e compreensível. Só que a Argentina, ela vai muito além do Messi. É um ótimo goleiro, ótimos laterais. Há quanto tempo não vê tão bons laterais surgindo no futebol argentino? É Montiel, é o Molina, é o Tagliafico. E assim, para mim, um posicionamento que faltou para a Argentina em 2006, naquela era fantástica de Juan Román Riquelme, enfim, Hernan Crespo, 2002 também, 2010 com o Messi ali no seu auge no Barcelona, mas faltou um sistema defensivo mais apropriado, e hoje a Argentina é muito equilibrada. São defensores muito bons, zagueiros, laterais, o Depou, que é um baita do meio campista, e aí você também tem ainda esse fator da experiência de Messi e de Maria, com jogadores jovens que vão se destacando lá ofensivamente. Não só o Julián Álvares, atacante do Manchester City, mas também o Lautaro Martínez, que não é tão jovem assim, mas também não é um jogador velho, né? Tá no famoso auge da carreira ali, com 26 para 27 anos. Então, assim, foi o choque de realidade de um banco de reservas que sustentou a prorrogação contra um banco de reservas que acabou ali sucumbindo a todo esse poderio físico e técnico do adversário. O título merecido da Argentina. A Argentina, a seleção mais europeia fora da Europa. Por essas e outras, que além de ser atual campeã da Copa América, é a atual campeã da Copa do Mundo. Para a gente finalizar o nosso podcast, separei algumas notícias referente à Copa América e à Eurocopa. Uma das primeiras notícias foi referenciando ao Southgate, que teve a oportunidade, parece que liberado pela seleção, né, da Inglaterra, que deixando em aberto que ele poderia permanecer no comando, né, da seleção da Inglaterra. Eu queria saber com vocês, Emanuel, deve permanecer? Southgate deve permanecer no comando da Inglaterra para a próxima temporada? Olha, Renan, se eu não me engano, ele tinha falado que se não vencesse essa Euro, ele sairia. Mas na minha concepção, ao contrário do que se pensa aqui no Brasil, ele deve permanecer sim. Ele chegou a 2 finais de Euro, o time dele precisa de reajuste, porque a quantidade de jogadores bons que ele tem, ele chegou bem a 2 finais, mas ele tinha, não digo obrigação, mas tinha plenas condições de ganhar. Eu aposto que eu ficaria com ele, né? Eu aposto sim, na permanência dele. Olha, eu compactuo da seguinte frase. Eu não sou a favor do impeachment se não tem solução. O que eu quero dizer com isso? Vai demitir o Southgate para colocar quem? Se você tem alguém promissor que pode pegar essa base que é a Inglaterra, que tem bons jogadores, e conseguir transformar em 1 ano e meio num time, numa seleção competitiva para jogar, ok. Mas quem é o nome que poderia assumir a Inglaterra? É alguém que a gente olhe e fale, bom, possa ser que não dê em nada, mas só pelo nome já tem uma mudança de áreas do que pode ser essa nova Inglaterra. Agora, se não tem, ninguém vai desligar para deixar o cargo vago, deixa ele lá.
Na minha opinião, o Southgate ele está atrapalhando a maior geração do futebol inglês desde a conquista em 66. O futebol inglês, por mais que tenha tido ali nesse início do século Gerrard, Lampard, Wayne Rooney, enfim, entre outros nomes, era uma geração que pecava no gol, laterais direitos não eram tão unânimes, primeiros volantes também não tinha tanta unanimidade, era mais do meio para frente, um ou outro zagueiro e um ou outro lateral esquerdo, né? Mais, né, nostalgicamente citando Ashley Cole. E agora não. A Inglaterra ela tem um baita goleiro, que é o Pickford, que é muito subestimado porque joga no Everton. Talvez se jogasse no clube maior, ele seria mais citado. E ele que não quis, né? Porque teve proposta recente do Chelsea e ele recusou, querendo jogar no Everton. Tem bons laterais direitos. O Walker, para mim, é o melhor lateral direito do mundo. Lateral esquerdo, você tem ali o Luke Shaw, que na seleção joga muita bola e no Manchester United oscila, mas é o titular. Bons zagueiros, né? Só vemos o que o Stones faz no City. Meio-campistas espetaculares, Rice, que joga no Arsenal, o Mainu, que para mim uma das grandes revelações do futebol mundial, jogando no Manchester United, além do Gallagher, além de outros nomes que podemos citar. E ofensivamente aí é sacanagem, aí é o Saka, é o Foden, é o Palmer, é o Bellingham, o Harry Kane, que apesar de ter toda essa mística, é um atacante que tem uma média de 35 gols por temporada. Não consigo criticar um atacante que tem uma média de 35 gols por temporada, não só no Bayern de Munique, mas no Tottenham, que muitas vezes ele não era tão favorecido e mesmo assim mantinha um ótimo nível, levando o próprio Tottenham ao final de Liga dos Campeões. Então assim, todo esse poderio de talento nas mãos de um cara que não consegue desenvolver, um cara que tem dificuldades de fazer a seleção defender, de fazer a seleção atacar. Enfim, para mim tá nítido que a era Southgate, para mim, ela poderia já ter acabado ao término da Copa do Mundo, mas teve a insistência e agora mais um vice. E assim, historicamente, técnicos que não são bem-sucedidos em clubes não significa que não vão ser na seleção. O De La Fuente é um grande exemplo. O De La Fuente não foi bem no Atlético Bilbao, não foi bem no Alavés e teve a chance por conta de um trabalho de base muito bem feito, e através disso ele acaba conseguindo essa oportunidade na seleção e vimos, né, o que ele pôde proporcionar. Tem um técnico livre no mercado chamado Jürgen Klopp, e assim, cabe à FA também fazer uma proposta plausível, e eu acho difícil o Klopp recusar. O Klopp já deu a entender que ele gostaria sim de trabalhar com seleção. O Klopp tem aquele argumento de que quer ficar um ano sem trabalho, porque o Liverpool o desgastou muito. Mas a gente sabe que isso até a página 2. Técnico sempre gosta de estar trabalhando, o técnico sempre gosta de estar no mais alto nível, podendo ter o mais alto nível ao seu redor. Enfim, eu demitiria o Southgate e tentaria com todos os meus poderes, né, ali com a FA e tudo mais, para trazer o Klopp. Caso o Klopp não aceite, o mercado tem bons treinadores. O mercado tem ali nomes que dá sim para você apostar, nomes que inclusive o próprio técnico português, o Sérgio Conceição, é um baita do nome. O cara que fez o Porto chegar em 4 quartas de finais em 7 anos. Um técnico que sabe muito bem potencializar o sistema ofensivo com o sistema defensivo. Inclusive ele está sendo já, né, sendo mencionado aí em alguns clubes europeus e também até em outros continentes, Emirados Árabes, até no Brasil, com internacional interesse. Mas assim, Renan, não dá. O Southgate 2016, podem descartar a Inglaterra, que ela não vai ganhar. Luiz de la Fuente parece que se empolgou com o título da Eurocopa e disse que Rodri deveria ganhar a bola de ouro. O que você acha, Manel? De la Fuente está surtando ou é isso mesmo? Rodri passou na frente de Vinícius Júnior e Bellingham. Não passou não. Ele é um jogador muito importante, um baita jogador, mas se dependesse do meu voto, não, os outros estão na frente. O Bellingham é um cacaço de bola. Eu sei que o Rodri também é, mas o Vinícius Júnior, o próprio Bellingham, acho que estão na frente deles. Faz parte, tá, da narrativa você, enfim, querer elogiar seus jogadores e tudo mais. Fez uma boa competição, mas tô com o Emanuel, existem jogadores mais gabaritados ainda à frente, com todo o respeito. Óbvio que no futuro
enfim, a gente sabe que esse ciclo encerrou muito bem entre os espanhóis, mas vamos ver na próxima temporada. Mas a gente falando pra essa aqui, eu não concordo com ele, não. Ainda não. Eu não tô querendo desmerecê-lo, não, mas jogar em time arrumado, cara, eu não tô querendo rebaixar o futebol dele. Jogar em time arrumado fica mais fácil. Então, Renan, pra mim foi um momento empolgou do De La Fuente. O Rodri fez uma baita temporada pelo City, fez uma baita Eurocopa, só que, na minha opinião, temos outros jogadores à frente. O Vini Júnior, para mim, merece mais do que qualquer outro. Temos o Bellingham, que acaba sendo, para mim, o principal alvo ali do jogador brasileiro, mas, enfim, não, na minha opinião, a Eurocopa do Bellingham foi muito fraca. Tudo bem que o Southgate também não ajudou, mas aí também, se a gente for considerar, o Dorival também não ajudou o Vini Júnior, então tá elas por elas. Enfim, então o Vini para mim é o melhor jogador pegando o recorte aí dos últimos 12 meses, o Bellingham em segundo, e aí o terceiro lugar para mim dá para colocar o Mbappé, que fez uma baita temporada no PSG, muitos gols, enfim, na Euro deixou a desejar, mas Mbappé deixou a desejar na Euro, Harry Kane deixou a desejar. Então, assim, os melhores jogadores da última temporada não foram bem nas competições Copa América / Copa Eurocopa. Tanto que outros nomes estão surgindo, né? Tem gente falando do Dani Olmo, também aí seria bizarrice. E o Rodri acaba sendo um nome mais forte nesses debates porque ele foi o melhor jogador da Euro. Mas assim, Renan, pra mim o momento empolgou de um De La Fuente que apanhou muito da imprensa, principalmente depois daquele Espanha 2, Brasil 2, também apanhou bastante dos jornais locais quando a Colômbia venceu a Espanha, e é sempre bom lembrar, né? A Colômbia venceu a Espanha em fevereiro, né? Então tem coisas que o futebol são engraçadas. E o Brasil mereceu vencer a Espanha no Santiago Bernabéu também em fevereiro. Então assim, foi uma Espanha que não teve uma preparação voando. Teve problemas, tropeços. Só que a gente sabe que amistoso é amistoso, competição é competição. E na hora do vamos ver, os jogadores espanhóis provaram o seu valor. Mas Rodri, melhor do mundo, bola de ouro, pra mim é muito exagero, Renan. Baseado no que eu vi da Eurocopa, o jogador, na minha visão, no meio de campo da Espanha, chama-se Fabián Ruiz. Esse jogador, para mim, foi o melhor do meio de campo. O Dani Olmo jogou muito bem, o meio de campo dele é muito bom, mas para mim esse foi o jogador. Joga de cabeça erguida, marca bem, de 10 passes, ele erra 0. Para mim foi até a frente do Rodri. Passando para as notícias sul-americanas aqui da Copa América, nós tivemos aí James Rodrigues, o melhor jogador da Copa América. Uma pergunta aí mais para vocês que estão nesse meio aí, do outro lado aí em São Paulo. James Rodrigues deve permanecer no São Paulo? Porque já passou vários técnicos e não consegue botar ele para jogar. O que você acha aí, Thiagão? Olha, eu acho que não. Eu acho que ele não quer ficar no São Paulo, não. E aí, assim, é complicado. Esses casos, é aquele caso que você vai ter que sempre advogar por um lado. É o São Paulo que não aproveitou ele da forma que deveria aproveitar, ou ele também não se esforçou para ter condições de que o São Paulo aproveitasse. Então a gente fica entre a cruz e a espada, né? Então, nesse caso, eu imagino que ele chegou imaginando que seria um titular absoluto, que todo mundo ia falar, nossa, é o James Rodrigues, aquele do Real Madrid, nossa, é ele. E não foi bem assim, né? Quando ele chegou, teve poucas oportunidades, quando teve também, perdeu pênaltis, enfim, não jogou tão bem, não caiu nas graças da torcida, e eu acredito que isso o irritou, a ponto de, enfim, também não fazer muito esforço para jogar bem, porque o James que jogou as partidas contra o São Paulo e esse James da Colômbia são James completamente distintos. São jogadores ali que você fala assim, não é, a gente não estamos falando da mesma pessoa. Então eu acho que se eu fosse a diretoria de São Paulo, faria o possível sim para mantê-lo. Eu acho que é um jogador que se tiver empenhado para jogar no futebol brasileiro pode fazer muita diferença, assim como o Felipe Anderson acabou de chegar aqui no Palmeiras e tudo mais, o Felipe Coutinho no Vasco. Agora,
eu imagino que ele não tem mais clima para ele, e isso também parte dele. Então acho que o Rames deve pegar as malas e ir para outro lugar. É óbvio, se não tiver proposta, ele tá ganhando bem aqui, tá aqui em São Paulo, por que não? Também acho que ele não deve ficar no São Paulo, não. E deve aparecer proposta, porque ele jogou, deve aparecer proposta. Mas eu tenho aquela máxima, quer dizer, o pessoal tem aquela máxima dizendo que técnico não ganha jogo. Eu acho que não ganha jogo, mas mostra o caminho por onde o jogador ganhar o jogo. Eu acho que o Rames jogou na Colômbia porque o técnico fez ele jogar, diferentemente do São Paulo. Tem muito jogador que ele está em baixa, quando chega um determinado técnico, é um posicionamento, é alguma coisa, o jogador passa a voar. Eu acho que o caso do Rames, a torcida muitas vezes acha que o cara está de má vontade, tudo. Não acredito muito nisso, não. Eu acredito que é o dedo do técnico. Eu acho que ele não rodou no São Paulo e rodou na seleção da Colômbia por causa do dedo do técnico. Para mim, a relação Rames Rodrigues e São Paulo já acabou há algum tempo, principalmente com a chegada do Zubeldia. E aí, primeiramente, o São Paulo hoje, ele joga num 4-2-3-1, que ele tem o Lucas, o Luciano e o Caleri como peças fundamentais na sua estrutura. São os 3 jogadores que mais participam dos gols do São Paulo. E como o gol é o principal objetivo do esporte, então são os nomes em que o Zubeldia não faz questão de tirar. O Zubeldia não vai querer tirar um desses para colocar o Rames, porque já está dando certo. E o Zubeldia não vai colocar não vai tirar um outro jogador que ajuda na recomposição defensiva para colocar o Rames e fazer um quarteto Rames, Lucas, Luciano e Caleri. O futebol de 2024 não é igual a 2005. Em 2005 talvez desse certo, com um jogo menos intenso. Hoje em dia, se o São Paulo vai para um jogo com Lucas, Rames, Luciano, Caleri, pode tomar goleada de Flamengo, Palmeiras, Botafogo, enfim, ou até mesmo tropeçar e perder para um Juventude, para um Cuiabá, porque a gente sabe que hoje o futebol fisicamente tem que ser mais valorizado. Então você tem que ter ali contextos de talento, mas sempre equilibrar o talento com o aspecto físico na recomposição defensiva. Então, assim, primeiramente, já por esse raciocínio, o Rames, para mim, no São Paulo, não terá vida, porque o Rames não vai querer ficar no banco. Então, o Rames não vai querer participar de 15 minutos, de 20 minutos e tudo mais. O outro detalhe o Rames nitidamente não se esforça no São Paulo. É nítido isso. Eu vi jogos do Rames em campo, participei de transmissões em loco com o Rames, muito próximo a mim, e ele sem bola era algo irritante, para não falar outra coisa. Isso porque eu nem torço pro São Paulo. O Rames sem bola em jogos do São Paulo é algo que você fica indignado. É tanto que a torcida do São Paulo está um pouco indignada por ver o Rames na Copa América dando carrinho, e no São Paulo, se ele deu um carrinho em 15 jogos, foi muito. E não que ele tenha que dar carrinho, porque ele é um jogador acima da média tecnicamente. Só que ele não se esforça, e isso eu vi de perto. Então, assim, televisão muitas vezes não dá essa sensação, mas quando você vê próximo, você começa a entender jogadores que são diferentes. Igual, por exemplo, o Caleri. Cara, o Caleri é um esforço absurdo. O Caleri deve correr por jogo 15 km, porque é impressionante o nível de intensidade que ele se entrega para o São Paulo. Luciano idem, Lucas idem, Rames não. Rames não se entrega com a camisa do São Paulo. E isso o Zubeldia detectou em poucos minutos e já deu a entender em algumas entrevistas recentes que não conta com o Rames, porque o Rames nitidamente não se entrega para o São Paulo. E o terceiro ponto o Rames não foi bem no Olympiacos, não foi bem no Al Rayyan, não foi bem no Everton, não foi bem no Bayern, e no Real Madrid teve apenas uma temporada boa em 4 que ele ficou. Então o Rames, ele é um personagem em clubes que eu não consigo entender, porque o Rames ele não é um protagonista há pelo menos 10 anos em clube. Não foi no Everton, não foi no Al Rayyan, não foi no São Paulo, não foi no Olympiacos e não foi no Bayern de Munique. Então a culpa é do técnico ou do Rames? Então, assim, o São Paulo e Rames Rodrigues, para mim, é algo que não vai dar certo, não deu certo, e para mim é uma das contratações que dá para elencar e ficar naquele top de transações que foram muito decepcionantes. Só que, assim, é muito decepcionante pelo contexto.
quem acompanha o Rames nos últimos 10 anos, eu acho que não se surpreendeu não, porque o Rames, ele há muito tempo tá longe de ser um protagonista. Ah, Leandro, mas por que na Colômbia ele é? Na Colômbia, o time joga em função dele em poucos dias, semanas e meses. Eu queria ver se tivesse seleção colombiana toda semana, se o Rames Rodrigues seria esse Rames Rodrigues. Em uma competição que é um mês, em amistosos que você tem uma preparação mínima, em eliminatórias que você tem jogos com dias de treino limitados, é muito fácil você fazer um jogador jogar em função dele. Mas eu tenho minhas dúvidas. Se uma Copa América durasse 3 meses, se o Rames seria esse Rames que foi nesse último torneio. Então, assim, para mim, cracaço da Copa América. Para mim, nenhum outro jogador jogou mais que o Rames. Só que o Rames em seleção dá para entender, porque é algo muito mais fácil de você conduzir. São menos jogos, menos tempo de preparo e dá para o técnico fazer o time jogar em volta dele. Agora, clube, que é quarta e domingo, semana a semana, o Rames não entrega, Renan, em alto nível há pelo menos 10 anos. Vamos ficando por aqui. Quero agradecer a você, querido ouvinte, que esteve conosco nessa temporada aí de Copa América e Eurocopa. Finalizamos hoje o nosso projeto. Quero agradecer ao Emanuel, ao Tiagão, ao Lelê pela participação e muitos outros como Vitor, Kleber, Michael, estiveram aqui conosco comentando sobre a Eurocopa e Copa América. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.